A gente tem escutado muito sobre um distanciamento dos rumos do governo da Dilma em relação ao governo do presidente Lula. Tem muita gente nesse país tentando intrigar, tentando achar diferenciações entre a Dilma e o presidente Lula. Eu ontem tive a oportunidade de rever, de escutar falando, depois de algum tempo, o presidente Lula no aniversário de 31 anos do Partido dos Trabalhadores. E eu quero começar aqui citando trechos da fala do presidente Lula. O presidente Lula disse: o sucesso da Dilma é o meu sucesso, o fracasso da Dilma é o meu fracasso. E continua: a minha relação política com a Dilma é indissociável nos bons e maus momentos. Não é uma aventura, é um projeto que estava construído quando eles diziam que a Dilma era um poste. Agora já sabe, toda vez que vocês falarem bem da Dilma, eu bato palma. Se a grande desconstrução do governo Lula que eles querem fazer é falar bem da Dilma, eu morrerei feliz. Esse era nosso objetivo, ter alguém que pudesse fazer mais e melhor, porque se fosse para fazer o mesmo, eu teria pleiteado um terceiro mandato. A gente observou, inclusive aqui no plenário hoje, alguns senadores tentando atacar, principalmente as finanças do governo do presidente Lula, né? Dizendo que esse ajuste é uma incoerência, que tem um rombo nas finanças públicas. Ora, eu quero aqui citar alguns números, não quero entrar na arenga política, não estou querendo tripudiar ou falar mal do governo do Fernando Henrique Cardoso, mas eu quero citar os números da nossa economia. O Brasil vai bem como nunca, vive uma situação como nunca viveu, né? Comparar 2003 com 2011, ora, nós estamos crescendo a 7% ao ano. Nós tivemos nesses 8 anos 15 milhões de empregos formais. Eu trago, presidente, alguns números aqui. Volto a dizer, a comparação não é para atacar o governo do Fernando Henrique Cardoso, é para mostrar o momento da economia do país e o que a gente tem que fazer daqui para frente. A nossa dívida pública, dívida que era de 56,4%, a dívida com o PIB, está em 41,5%. O nosso déficit nominal está inferior a 3%. Eu quero dizer o seguinte: na comunidade europeia, o grande debate na relação dívida-PIB é encaixar os países nesse número abaixo de 60%. Nós caímos nesses 8 anos, estamos em 41,5%. Aumentamos as nossas taxas de investimento. Ali atrás, estamos investindo 19% do PIB, contra 15% em 2003. Investimentos públicos, calculado governo federal e estatais, que era de 1,5%, duplicou. Estamos mais de 3,4%. Então, essa é a realidade da nossa economia. Aonde está a tal da crise que alguns apregoam? Na verdade, a crise, o problema que nós temos, e aí temos que identificar com muita clareza, há um cenário econômico internacional diferente. Nós estamos vivendo hoje um problema de câmbio que é real, uma desvalorização da moeda norte-americana e da moeda chinesa, que atinge alguns setores da nossa indústria. E eu quero ressaltar a política correta do ministro Fernando Pimentel. O Ministério da Indústria e Comércio, eu acho que está preparando uma série de medidas de defesa comercial nossa. Eu tenho visto algumas declarações do ministro Fernando Pimentel falando que, analisando item a item das importações, para ver o que é que nós podemos fazer em alguns itens para defender a nossa indústria nacional. E isso é fundamental. Acho que nós vamos ter que entrar numa discussão sobre câmbio de mais controle de capitais. Aumentar IOF, quarentena, vai ser necessário. Mas há uma alteração do quadro internacional. Não é um problema das finanças, do pretenso rombo deixado, da gastança do governo do presidente Lula. É uma alteração que eu falo não só do problema do câmbio, mas também da elevação do preço das commodities, uma elevação da pressão inflacionária no mundo inteiro, presidente Paim. Não é só aqui, elevação do preço dos alimentos.
É esse cenário que se modifica. A presidenta Dilma entra numa conjuntura econômica internacional diferente. E ela entra fazendo o que tem que ser feito. Entra fazendo o que tem que ser feito. Eu me preocupo, inclusive, quero deixar isso claro aqui, que a gente, ao fazer o que tem que ser feito, acaba puxando o freio demais, tem que saber dosar. Né? Nós temos que saber dosar muito bem isso, porque, veja bem, se temos o problema do câmbio, o governo foi firme também em agir, aumentou o compulsório bancário, né? Diminuiu o financiamento, houve um aperto no crédito. A gente sabe que o caminho que deu certo no presidente Lula foi a construção de um grande mercado de massas desse país, através da recuperação do poder de compra do salário mínimo, das políticas de transferência de renda, né? Da formalização do emprego, né? Dos investimentos públicos. Os investimentos públicos tiveram um grande papel na nossa crise econômica. E vocês vejam que a diferença do Brasil, só para entrar nesse debate e chegar onde eu quero chegar, a diferença do Brasil na crise econômica que nós enfrentamos em 2009 foi porque nós enfrentamos essa crise com políticas claras de geração de empregos, investimentos públicos. O PAC teve um grande papel, sim, na retomada do crescimento. O Brasil saiu de uma forma completamente diferenciada quando aqueles que repetem os mesmos argumentos, que era uma crise de natureza recessiva. E tinha uns que falavam naquela época que a saída era cortar gastos, cortar gastos, cortar gastos. É claro que não defendo todos os gastos, mas quando eu falo de investimentos, nós saímos da crise com velocidade porque fizemos os investimentos públicos, e eu volto novamente a citar a política de recuperação do salário mínimo. Isso foi fundamental. Os economistas falam do efeito multiplicador do salário mínimo, num cenário como aquele, que era um cenário de crise. Os países que seguiram aquele receituário, aquele velho receituário apenas dos cortes de investimentos públicos, se deram mal no combate à crise econômica. Aonde eu quero chegar com tudo isso, senhor presidente? Há um cenário econômico internacional diferenciado. O Brasil saiu de uma forma completamente diferenciada quando aqueles que repetem os mesmos argumentos, que era uma crise de natureza recessiva. E tinha uns que falavam naquela época que a saída era cortar gastos, cortar gastos, cortar gastos. É claro que não defendo todos os gastos, mas quando eu falo de investimentos, nós saímos da crise com velocidade porque fizemos os investimentos públicos, e eu volto novamente a citar a política de recuperação do salário mínimo. Isso foi fundamental. Os economistas falam do efeito multiplicador do salário mínimo, num cenário como aquele, que era um cenário de crise. Os países que seguiram aquele receituário, aquele velho receituário apenas dos cortes de investimentos públicos, se deram mal no combate à crise econômica. Aonde eu quero chegar com tudo isso, senhor presidente? Há um cenário econômico internacional diferenciado. A nossa presidenta Dilma Rousseff tem toda a razão de entrar com cautela. É um novo governo. Nós temos que melhorar o gasto público. Tem que haver corte, sim, em algumas áreas que são áreas que podem ter determinados apertos. Agora, o que eu vi nas falas, nos pronunciamentos, é que os investimentos fundamentais para o crescimento desse país estão mantidos. Então, o que eu quero dizer aqui, ao ocupar essa tribuna, que enganam-se aqueles que apostam que é o outro rumo que o governo da Dilma está tomando. É o mesmo rumo. A Dilma tem uma estratégia clara para esse país. No discurso, na mensagem que ela enviou a esse Congresso Nacional, ela falava de uma nação economicamente desenvolvida e socialmente justa. Esse é o rumo estratégico do governo da nossa presidente Dilma. Noções mais fortes de planejamento. Uma grande gestora vai apertar todos os parafusos, todos os seus movimentos táticos, todas as políticas públicas dentro desse objetivo estratégico. E quem conhece a presidenta Dilma sabe que é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Então não se enganem com movimentações táticas, dizendo que é mudança de rumo. Não é mudança de rumo.
Na verdade, é errado falar que houve um ajuste fiscal. Não há ajuste fiscal. Há, naturalmente, é o início do mandato da presidenta. Todo mundo, eu fui prefeito, está aqui o ex-prefeito de Valença, doutor Álvaro, vários ex-governadores sabem que todo início de governo é hora de você arrumar a casa, fazer um planejamento, organizar os 4 anos, fazer planejamento estratégico. É isso que está acontecendo. Contingenciamento natural nesse início. Então, esse era o sentido da minha fala hoje aqui, presidente Paim, de mostrar que nós estamos no caminho certo, que foi o mesmo caminho que o presidente Lula trilhou, que nós temos muito orgulho. Desenvolvimento econômico pela inclusão social. Quase 30 milhões de brasileiros saíram da miséria. Esse país cresceu por isso, porque nós criamos um grande mercado de massas nesse país. E é por isso, e a Dilma foi a peça central na construção desses rumos no governo do presidente Lula. Eu quero, para encerrar, concedo a parte ao senador